Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e à nossa playlist investigativa O Estranho, nossa aventura em busca da verdade. Hoje eu vou contar para vocês uma vinhetinha clínica e autobiográfica ao mesmo tempo, né, que está descrita nesse livro, Ousadia na Psicanálise, Divã Supervisão e o Estranho, que eu organizei junto com o Eduardo Lucas Andrade, pela editora Literatura em Cena. Eu escrevi dois artigos nesse livro, e um deles se chama Beetlejuice ou Gasparzinho. Os fantasmas se divertem e os psicanalistas mais ainda. Nesse texto, né, eu trago diversos trechos autobiográficos, tanto pessoais como profissionais, onde eu trato de experiências anômalas, experiências que fogem aí da realidade comum compartilhada. Então, o tema que eu trago hoje é de um caso de uma suposta situação envolvendo telepatia, dizendo respeito aí, a mim, ao meu avô e a uma paciente dele, tá? Então, no início dos anos 90, a vinheta é a seguinte: no início dos anos 90, eu tinha por volta aí de 9, 10 anos de idade, e o meu avô, ele apareceu na casa dele com um carrinho de brinquedo, né, da marca Jaguar, que ele gostava muito, e eu logo pedi para ele me dar esse carrinho, né? Eu era criança, era um garoto, né? Queria o carrinho. Ele negou, né? Eu disse que não poderia me dar porque era presente de uma paciente dele. Eu fiquei bastante nervoso, não compreendi como um senhor daquela idade, na faixa aí dos seus 70 anos, né? Poderia ser tão mesquinho, né? E preferir o carrinho do que me deixar contente, né? Então eu entendi aquilo como uma falta de amor, uma punição e fiquei muito nervoso. O que que aconteceu? Ele não me deu, então, o carrinho naquele momento. Passou mais ou menos uma semana, alguns dias, enfim, eu voltei na casa dele, e aí ele falou: Olha, Daniel, é o seguinte, eu vou te dar o carrinho, pode ficar com ele. Eu falei: Mas o que que aconteceu? Ele falou: Pois eu fui atender a minha paciente essa semana, e aí ela espontaneamente, sem eu falar nada sobre essa situação do carrinho, de que você me pediu, que você ficou nervoso, que eu não te dei o carrinho, ela espontaneamente me disse que ela não queria que eu ficasse nervoso com essa situação e que estava liberado, que ele me repassasse o presente. Ou seja, ela havia autorizado ele a me dar o carrinho. E segundo ele, ela não sabia de nada. Ele não comunicou ela dessa situação e não pediu para ela autorização para me repassar o carrinho, né? Então, ele disse que ele complementou dizendo que ela possuiria poderes ou paranormais ou parapsicológicos, eu não me lembro bem o termo que ele usou na época, mas que ela teria algum nível de percepção extrasensorial, algo que escaparia aos cinco sentidos humanos habituais, tendo em vista que ela também usualmente descrevia sonhos em que ela conseguia decifrar ou traduzir ou, enfim, explicar a relação que o meu avô tinha com o pai dele. Ou seja, ela conseguia reproduzir na análise dela com o meu avô situações de conversas íntimas e assuntos variados que o meu avô e o falecido pai dele, já falecido na época, tinham normalmente, né? Então, por meio desses sonhos, ela teria visões, né, de situações que o meu avô efetivamente tinha com o pai dele, né? Trocas de informações sobre determinados temas, discussões e coisas dessa natureza. E que ele não tinha referências de outros pacientes, né, que tinham tido esse tipo de percepção
que ela tinha sobre ele. Então, é uma situação bastante curiosa, né? Até hoje eu, às vezes, penso que eu estou sendo observado, né, pela paciente dele, né? Eu depois cheguei a conhecê-la, né? Enfim, então talvez ela vá até assistir esse vídeo em algum momento, né? Mas tá tudo bem, né? Já fazem décadas que isso aconteceu e eu tô falando, meu avô já é falecido, né? E eu tô falando desde um lugar de um garoto, né? Que teve essa experiência e hoje eu sou um estudante, né? De parapsicologia, né? Inclusive, recentemente eu me filiei ao J.B. Rhine Research Center, né? O Rhine, que foi um importante parapsicólogo norte-americano. O Ryan Research Center fica lá na Carolina do Norte, na cidade de Durham, né? E também me filiei à Parapsychological Association, que fica na cidade de Columbus, no estado de Ohio, também nos Estados Unidos, né? E para quem não sabe, o Freud e o Jung, eles eram correspondentes da SPR, que é a Society for Psychical Research, né? A Sociedade para Pesquisas Psíquicas, que existe até hoje, ela existe desde o século XIX, existe até hoje na Inglaterra, né? Em Londres. E eles eram correspondentes dessa sociedade, eles eram interessados no ramo da telepatia, né? O Freud, ele chegou a cogitar, inclusive, a possibilidade de sonhos poderem ser uma espécie de janela telepática, né? Então, existem, sim, ainda até hoje, campos de estudo, de pesquisa, de parapsicologia sérios no mundo, né? Principalmente estudando a interação entre a mente e a matéria, a não localidade temporal e espacial da consciência, né? Ou seja, de que a nossa consciência não está restrita ao nosso cérebro, de que ela pode, a partir de certas condições específicas de desenvolvimento, predisposição, ou quando há envolvimento emocional, que é o caso dessa situação que eu estou descrevendo, havia uma intensidade emocional que de alguma maneira circulava entre todos nós, desses três personagens, né? A paciente dele, ele e eu, né? Como neto. Então, muito dessas situações envolvendo a clarividência, a telepatia, mas não sempre, né? Tem pessoas que conseguem desenvolver isso de uma maneira deliberada, mas muitas vezes, quando isso acontece de forma espontânea, é porque há justamente um campo de emocional que abre para a possibilidade de leituras que ultrapassam os cinco sentidos e a localidade cerebral ou material da consciência, né? Então, a consciência seria um fenômeno maior do que a atividade cerebral. Há centros de pesquisa importantes hoje em dia, como a SPR, o Rhine Research Center, a Parapsychological Association e outros centros, inclusive ligados a universidades do mundo, que estudam a clarividência, a telecinese, a telepatia, a pré-cognição, experiências de quase-morte, experiências fora do corpo, o EVP, que é o Electronic Voice Phenomenon, né, que é a gravação de sons, de vozes que estão no ambiente e não tem pessoas, né, que se possa ver, e que os sentidos habituais também não conseguem captar. Tem pessoas também que investigam, né, se tratariam aí de espíritos, de vozes que vêm de outras dimensões e assim por diante. Então, todo esse campo fascinante da parapsicologia nos conduz a uma nova fronteira do conhecimento humano. Não é tão nova assim, ela já tem mais de 100 anos, 120, 140 anos, embora esses fenômenos já sejam falados, né, já estejam sendo descritos há centenas de anos ou até milhares de anos, pessoas que têm algum tipo de experiência anômala, né, algo que fuja da realidade habitual compartilhada, mas enquanto ciência, enquanto campo de investigação, já tem aí pelo menos uns 130, 140 anos a parapsicologia, né, e aqui no canal nós também temos vídeos sobre esse assunto,
a psicologia anomalística também sendo um desdobramento da parapsicologia, e vocês podem encontrar centros de estudo, né, também de psicologia anomalística na própria Universidade de São Paulo, né? Aqui na PUC de São Paulo nós temos o Everton Maraldi com o Núcleo Númina, né, de pesquisas em ciência da religião, que envolve também experiências anômalas. Então, fica aí a minha referência autobiográfica, esse mistério, né, dessa conexão. É claro que os céticos podem encontrar explicações alternativas, do tipo, meu avô inventou essa história, que na verdade ele falou para ela de que eu tinha ficado irritado, então ela não tinha nenhum tipo de poder telepático, coisa nenhuma, enfim. Tudo isso, obviamente, que é plausível, eu não tenho como essa experiência provar empiricamente, né? O que os cientistas chamam de experiência anedótica, né? Ou seja, é algo que não tem comprovação empírica nessa situação especial que eu estou falando, mas para quem achar que é interessante estudar mais esse assunto, a partir de pesquisa de campo, né? Com replicação estatística, né? Pode ler esse livro, que é o Variedades da Experiência Anômala, análise de evidências científicas da Etzel Cardenha, o Stephen J. Lin e do Stanley Krippner, né, que é um famoso parapsicólogo americano, e já foi traduzido pela editora Ateneu. Infelizmente, nós não temos muitos livros de parapsicologia ou de psicologia anomalística traduzidos aqui para o português, mas esse é um desses livros que foi traduzido. Então, para quem quiser, pode entrar em contato comigo também, gaiatapsi23@gmail.com. Quem quiser saber mais sobre como está sendo também a minha jornada nesses institutos de pesquisa aí nos Estados Unidos, em parapsicologia, quem quiser conversar comigo sobre experiências anômalas, nós temos também a própria playlist aqui no canal, né, O Estranho, onde a gente entrevista várias pessoas que relatam as suas experiências e também contam as suas pesquisas no campo. Fiquem à vontade, eu posso sugerir bibliografia, é uma área que eu estou expandindo, né, aqui na minha vida, não é só um hobby, né, é algo que eu estou levando bastante a sério, então essa é a experiência que eu queria trazer para vocês hoje sobre esse magnífico campo de estudos que é a parapsicologia, que nos faz pensar sobre o que é a mente, o que é a consciência, o que é a realidade e o que a gente pode fazer com isso. A parapsicologia também sofre muitos ataques, né, da ciência ortodoxa materialista, que diz que por uma petição de princípio a parapsicologia não poderia existir, porque ela violaria as leis da física estabelecidas, ou seja, como que você pode ler um pensamento ou ver uma situação que não é com os seus olhos sem que ninguém tenha te contado, né? Então é possível que junto com a telepatia, seja também um fenômeno de clarividência, né, ou visão remota, né, que é sinônimo, que é a possibilidade da pessoa enxergar lugares distantes dela, né, bastante distantes, inclusive, mas por alguma conexão afetiva, muitas vezes, né, pelo menos espontaneamente, sem que ela esteja enxergando propriamente com os seus olhos essa situação ou tenha ouvido falar a respeito. Então, é um tema fascinante. Eu acho que muito do meu interesse por esse campo do estranho deriva dessa situação infantil, né? De eu, às vezes, achar que eu estou sendo observado, né? Afinal de contas, era uma situação privada ali com meu avô, e que, segundo ele, a partir dessa percepção extrasensorial, ela pode captar essa briguinha que existiu entre nós e pôde liberar o presente, né? Então, obrigado pelo presente, né? Minha cara, não vou falar o nome dela no vídeo, né? Mas realmente eu gostei depois de ter ganhado o carrinho, mas acho que eu acabei ganhando também outras coisas, né? Além do carrinho, né? Que é a sede pelo conhecimento. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença aqui no vídeo. Quem quiser dar depoimento aqui no canal, fique à vontade e eu vou deixar o link de compra do Ousadia na Psicanálise aí na descrição.
Um grande abraço e até a próxima.